Olá, eu sou a professora Regina Oliveira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho. Primeiro, antes de começarmos a desenvolver o assunto em si, vamos entender o que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela mede a performance de funcionários ou de algumas áreas da empresa. Ela é realizada pela área de gestão de pessoas ou o RH e pode ser feita periodicamente de acordo com as necessidades da organização. Vamos começar do começo. Vamos ver a evolução da avaliação de desempenho ao longo do tempo, desde o modelo taylorista, fordista e toyotista até os dias atuais. O taylorismo e o fordismo começou na década de 50, de 1950 e 1960. O foco deles estava na tarefa, as condições do trabalho era a ideia era aumentar a produtividade, a ênfase estava em otimizar essas condições de trabalho, a visão era mecanicista, porque o trabalhador era visto como uma peça de máquina e tinha pouquíssima consideração com o fator humano. Já o toyotismo nasceu na década de 70 e 1980. Aí a preocupação dele era com a qualidade total e o trabalho em equipe. Havia uma flexibilidade, porque o modelo produtivo toyotista se tornou mais flexível, se adaptando à demanda do mercado, diferentemente dos dois anteriores, que se preocupavam em fabricar muita quantidade. Já o toyotismo se preocupava com a demanda do mercado e tinha o engajamento do colaborador, porque o toyotismo incentivou o envolvimento dos colaboradores em busca de uma melhoria contínua. E aqui a gente já começa a perceber que o toyotismo e o fordismo focavam nas tarefas e praticavam também a questão da recompensa financeira. Já o toyotismo se preocupava com a qualidade total e enfatizava a flexibilidade e o engajamento dos funcionários, dos colaboradores. Bom, vimos então até a década de 1980 a evolução que teve. Aí, a partir da década de 1990, houve também uma inovação muito grande por causa da globalização. E aí a gente começou a perceber umas novas exigências do mercado, que exigia mais qualidade e logo a gente tinha que ter mais qualificação e flexibilidade dos funcionários. E aí a gente começou a praticar a gestão por competência, porque o foco deslocou para as competências das pessoas além das tarefas. A prática de avaliação de desempenho começou a ter mais visibilidade. A gente pode ver isso através da avaliação 360 graus, que é uma metodologia que permitiu uma avaliação mais completa do desempenho, considerando diferentes perspectivas. E o outro também, que é o feedback. A partir do momento em que há uma avaliação, é necessário se preocupar em dar um retorno, em dar um feedback, que é uma ferramenta também que é vista fundamental para o desenvolvimento do colaborador. E com a globalização, houve uma transição muito grande da gestão de competência e avaliação de 360 graus. A avaliação de desempenho atual, mais voltada para os anos 2000 até os dias atuais, se preocupou muito mais com o profissional, quer dizer, o desenvolvimento das pessoas e do profissional, avaliando uma busca para auxiliar o colaborador a crescer dentro da empresa, alinhando com seus objetivos organizacionais e também se preocupando com a diversidade de métodos. Aqui, nesse momento, a gente começa a ver que existem diversas ferramentas e metodologias para avaliar o desempenho, não só a avaliação 360 graus. A importância de utilizar essas técnicas e essas ferramentas primordial para que a empresa consiga se desenvolver, mas é de suma importância também que se preocupem em dar um feedback. A avaliação de desempenho se concentra hoje no desenvolvimento pessoal, no alinhamento com os objetivos organizacionais e o foco de dar retorno, porque nós, como colaboradores, nos dias atuais, a gente se preocupa muito em como que nós somos vistos, e aí a gente precisa de que tenha um retorno, que tenha feedback. Em suma, a avaliação de desempenho evoluiu de uma abordagem focada na tarefa e na produtividade para uma perspectiva mais holística, que considera o desenvolvimento individual, o trabalho em equipe e a contribuição
para os objetivos da empresa, os objetivos organizacionais. Bom, então a gente já começa a perceber a importância de medir, a importância de avaliar. Avaliar e medir o desempenho é importante porque vai avaliar resultado, avalia processo, avalia competência, avalia processos críticos ou fatores críticos de sucesso para que a empresa consiga dar solução para algum problema que foi identificado. Então é necessário que identifique os pontos fortes e os pontos fracos numa organização ou numa equipe. O grande desafio da medição é a comunicação, a quantidade de indicadores e a agilidade na coleta de dados, definir as metas, usar os resultados para a tomada de decisão. Esses são os grandes desafios e os mais comuns. Então é necessário avaliar, é necessário verificar os pontos fracos e os pontos fortes e melhorar o processo e alcançar os objetivos de uma forma eficaz. Mas para isso é necessário superar o desafio e implementar um sistema de medição que seja eficaz e relevante para a organização. Então, há uma necessidade muito grande de medir o desempenho. A gente percebe também que a partir do momento em que há essa medição, a gente já começa a sentir e ter retorno, que aí a gente vai tomar decisões estratégicas baseadas no que foi avaliado. Vamos identificar pontos fortes e pontos fracos. E é claro que tornar ou transformar o ponto fraco num ponto forte. E facilitar a comunicação do alinhamento dos objetivos da empresa. E, por fim, é interessantíssimo porque motiva os colaboradores e promove uma melhoria contínua. Então, o sistema de avaliação de desempenho é ferramenta essencial para a organização buscar excelência e sustentabilidade. A gente precisa escolher um sistema adequado, a empresa precisa obter diversos benefícios como maior eficiência, melhor tomada de decisão e maior competitividade. Portanto, é importante considerar os desafios e adaptar o sistema às necessidades específicas da organização. Então, a avaliação de desempenho é fundamental para o sucesso da empresa e vamos implementar com um sistema eficaz. E assim a gente vai alcançar a melhoria, tomar decisões estratégicas e, por fim, alcançar os objetivos. Vamos ver agora algumas técnicas de avaliação de desempenho. As técnicas podem ser qualitativa, como observação e entrevista, ou quantitativa, como questionários e escala. A escolha da técnica depende dos objetivos da avaliação. A observação permite observar o comportamento dos colaboradores em seu ambiente de trabalho. A entrevista permite coletar informações mais detalhadas sobre desempenho e desenvolvimento dos colaboradores. O questionário pode ser utilizado para coletar dados quantitativos sobre diversos aspectos do desenvolvimento. A análise de documentos permite analisar documentos como relatórios, projetos e avaliações anteriores. A dinâmica de grupo também pode ser utilizada porque ela facilita a identificação de competências e habilidades interpessoais. Vale destacar que a cultura organizacional também influencia na escolha das técnicas de avaliação e a forma como os resultados serão utilizados. A questão é vencer os grandes desafios que a avaliação de desempenho engloba, como, por exemplo, escolher a técnica mais adequada. A técnica depende do objetivo da avaliação, do contexto organizacional e dos recursos disponíveis. A gente precisa se preocupar em garantir uma confiança e a validade dos resultados. A escolha da técnica é importante porque precisam ser confiáveis e válidas para medir o que a gente pretende medir. Comunicar os resultados de forma clara e objetiva, que é comunicar aos avaliados e dar a ele o feedback orientando o desenvolvimento. Não basta dar somente o retorno, a gente também tem que dar para ele uma orientação sobre como ele pode melhorar naquilo em que ele foi avaliado. E adaptar as técnicas às mudanças do ambiente de trabalho. As técnicas de avaliação elas devem ser atualizadas para acompanhar as mudanças nas organizações e no mercado de trabalho. Então, a ideia aqui é sempre se preocupar com a atualização, com o que está no mercado e quais são as ferramentas mais contemporâneas que vão de acordo, que vão de encontro com a necessidade da empresa.
A gente conclui, então, que a avaliação de desempenho evoluiu significativamente, passando de uma abordagem mecanicista para uma abordagem mais centrada no desenvolvimento e alinhamento estratégico. Medir e avaliar o desempenho é fundamental para a eficácia organizacional, e a escolha das técnicas de sistema deve ser cuidadosamente escolhida para refletir as necessidades e objetivos da empresa. E, por fim, a avaliação de desempenho deve estar casada, deve estar de mão dadas com o feedback. Não basta avaliar, tem que dar o feedback, tem que dar retorno. Isso é crucial para o desenvolvimento dos funcionários e fornece uma visão abrangente do desempenho. E a avaliação de desempenho deve estar sempre alinhada com os objetivos organizacionais e com a cultura da empresa. E por fim, eu deixo aqui uma frase de Voltaire: tenho mais confiança no desempenho de um homem que espera por uma grande recompensa do que naquele que já a recebeu. Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.